Fala galera, mais um programa Criminalista em Ação. Eu, Dr. Joab Sobrinho, hoje num bate-papo maravilhoso com o presidente da Associação Brasileira de Legaltex e Legaltex, ou seja, marketing digital para o advogado, todos os programas aí, startup. Nós iremos explorar bem esse convidado hoje para que ele possa explicar para a gente no mundo jurídico como é que ele está se comportando hoje o advogado frente às novas tecnologias. Antes disso, deixa aí a sua curtida, o seu comentário e vamos em frente. Diretor, solta a vinheta aí. Então, pessoal, hoje no bate-papo descontraído do Criminalistas em Ação, como eu falei com vocês, nova roupagem. A gente vai trazer também alguns especialistas de algumas áreas aqui para trazer para vocês novos conteúdos. E hoje nós estamos entrevistando aqui o presidente da Associação Brasileira de Legaltex e Legaltex, ou seja, a B2L. Ele é o Daniel Marques, é o presidente, é um cara super do bem. Nós estamos aqui conversando em off e ele falou que não vai deixar a gente aqui sair na dúvida de nada. Tudo que nós perguntarmos, ele irá responder. É um prazer estar no nosso canal aqui. Espero que você entenda que eu vou explorar um pouquinho, porque um homem com seu conteúdo não pode deixar de perguntar as coisas para que a galera possa tirar sua dúvida. À vontade aí, Joab. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Vai ser um prazer gigantesco também tirar todas as dúvidas e tentar responder a tudo, né, relacionado a direito, inovação, tecnologia, futuro do direito. Conte comigo aí. Então, Daniel, muito obrigado. Então, vamos direto ao assunto. Aqui é fogo mesmo. Fala um pouquinho sobre a sua empresa, o que vocês vêm impactando no mercado hoje, como é que é o conceito da sua empresa, o que vocês estão trazendo de tecnologia para os advogados aí. Você que é advogado, não perca, para tudo agora e assista. Então, a B2L é a Associação Brasileira de Legaltex e Legaltex, são empresas de tecnologia jurídica. Então, ela surge em 2017 com 20 empresas, né, que se unem para justamente ajudar a fomentar no mercado o que são as Legaltex e Legaltex. Hoje em dia, a B2L, 5 anos depois, nós temos mais de 700 associados. Então, nós temos tanto as Legaltex e Legaltex, são mais de 300 empresas. O Brasil hoje, depois dos Estados Unidos, é o país que tem o maior número de empresas de tecnologia jurídica. É o Vale do Silício do Direito do Brasil. Além disso, os maiores escritórios de advocacia são associados à B2L. Departamento jurídico de grandes empresas como Mercado Livre, Klabin, Gerdau, Suzano, né, são mais de 30 departamentos jurídicos que também fazem parte da B2L. Advogado autônomo, prestador de serviço. Por que, Daniel? Se a associação é de Legaltex e Legaltex, por que tem escritório, departamento, advogado autônomo? Porque a B2L é muito mais do que associação. Ela é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias e que acredita que a união entre os dois beneficiará a sociedade e a justiça. Então, não é só para grandes empresas. Um advogado autônomo, inclusive sozinho, ele tem um escritório, trabalha sozinho e eu posso participar. Pode fazer parte também da B2L. Então, a B2L é esse movimento de transformação tecnológica centrada no ser humano. As novas tecnologias surgem para oferecer novas oportunidades, só que ao mesmo tempo surgem novos desafios. Então, se você se prepara e se antecipa esses desafios, você vai se destacar no mercado jurídico. Daniel, me diz uma coisa, quando você falou, apresentou, o pessoal tem muita dúvida, porque acredito eu, tem muito advogado que está começando a entender um pouco mais do assunto e outros que nem chegaram a saber comentar sobre esse assunto. Advogados mais velhos não conhecem da tecnologia. Dá pra gente um spoilerzinho de uma tecnologia que foi desenvolvida pela Legaltex, uma startup, que tem várias startups, pra gente conseguir entender um pouco mais desse assunto. Isso. Eu convido vocês a entrarem na página da B2L, b2l.org.br. Vai ficar aqui embaixo, tá, gente? No final, quando tiver a edição, aqui embaixo vai estar para vocês aí a página. Então lá nós temos um mapa das Legaltex, mapa dos escritórios. Esse mapa das Legaltex são startups, tecnologias do mundo do direito, está dividido em 14 categorias. Então a gente tem atualmente 14 categorias diferentes de atuação dessas empresas de tecnologia jurídica. Algumas delas atuam em várias categorias, não em categoria única. Né, mas no radar tiveram que escolher onde gostaria de passar, porque não tinha porque não tinha como colocar repetido várias vezes. Mas aí também tem um catálogo de Legaltex, onde você filtra e consegue descobrir essas categorias. Que categorias são essas? Então a gente tem as empresas de tecnologia jurídica, elas surgem especialmente, as primeiras, como sistema de gestão de processos. Assim começam na software house, né? Você contratava uma empresa que fazia vários tipos de softwares e aí contratava para o seu escritório. Então assim surgem as empresas. Então você tem várias empresas que a gente chama de ERP, né, que são sistemas de gestão. São empresas que, na realidade, a gestão do escritório, fazer toda a gestão, cliente,
Quantas a receber, quantas a pagar, vai fazer tudo aquilo. Gestão de tarefas. Quem faz o quê, quais são as carteiras de quem. Então, são um sistema de gestão. Isso. E aí você tem, para todos os tamanhos, gostos e sabores. Nós temos empresas que são focadas apenas em departamentos jurídicos, nós temos empresas que são apenas focadas em escritórios, outras para pequenos escritórios, outros para grandes. Você tem, por exemplo, Aurum, você tem aí, por exemplo, Legal One, da Thomson Reuters, você tem eLaw. Então você tem pelo menos 30 empresas diferentes que trabalham na parte de gestão. Depois, quando começa a surgir esse mundo de startups em várias áreas, uma startup ela busca, às vezes, resolver um problema específico. Porque muitas vezes, fazer tudo, você não consegue fazer nada. Sim. Né? E aí começa a surgir também dentro do direito startups que atuam de maneira muito específica. Por quê? Por que isso? Porque a gente está vivendo num mundo, né, de uma velocidade gigantesca. Então, você atender e resolver problema específico é muito mais fácil, muito mais rápido e às vezes muito mais barato do que querer resolver todos os problemas. Então, começa a surgir startups bem específicas que atuam de maneira muito específica. Então, por exemplo, mediação e conciliação online, que é o Online Dispute Resolution. Então, a gente tem várias startups de mediação e conciliação online. Né? Você também tem startups de automação e gestão de contratos. Quantos contratos o advogado não faz por dia? Isso aí. Então, dessa automação, Daniel, desculpa te cortar, para você entender um pouco mais. Essa parte de gestão de contratos, como é que funciona? Eu vejo advogado perdido, porque ele tem que, é um autônomo, não pensando nas grandes empresas, não pensando no advogado, aquele que você aqui é autônomo, como é que você ia proceder tendo essas ferramentas? Então, assim, às vezes eu estou numa ocorrência, eu sou criminalista, estou numa ocorrência policial, preciso desenvolver meu contrato de honorários, preciso fazer ali a minha procuração e estou sozinho, não tenho como desenvolver. Se eu tiver um programa, como é que procede? Como é que eu vou resolver isso? Como é que é o procedimento? Então, as empresas têm tanto de gestão de contratos quanto organização de documentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a LGPD hoje em dia, você ainda guardar seus documentos no Google Drive ou no seu computador, você tem uma falha de segurança muito gigantesca. Então, você tem empresas que organizam, estruturam e dão níveis de acesso aos seus documentos com log. Você sabe quem logou, que horas logou, o que acessou, que lhe dá muito mais segurança e diminui a possibilidade de vazamento. Quantas vezes a gente não troca documentos sensíveis, né, através de e-mails, que se o e-mail desse vaza, isso é muito perigoso. E aí você tem empresas de documentos, organizar, estruturar esses documentos, e tem empresas focadas em contratos. Então, pensa o seguinte, contrato de honorários. Você tem 80% do seu contrato de honorários, é o mesmo para todo mundo. Né? Por que não estruturar e organizar essas cláusulas, dependendo do tipo de situação concreta, automaticamente o contrato sai. E aí você faz uma última revisão, né? E as partes assinam. Então, esse sistema de contratos, que é o lifetime cycle do contrato, desde a criação do contrato até a mudança de cláusulas, né, até a assinatura e até o acompanhamento, porque hoje em dia quando eu faço um contrato... Eu posso mudar então as cláusulas do contrato? Eu posso mudar as cláusulas do contrato, ou então tem cláusulas, dependendo do tipo de contrato, que elas são obrigatórias. Você pensa num contrato de M&A, de fusão e aquisição. Existem certas cláusulas que são obrigatórias, e se for fazer uma revisão humana, acaba passando, e na revisão de máquina é muito mais rápido, muito melhor. Né? Hoje mesmo, está muito famoso o chat GPT da OpenAI, né? Ele já está se conectando com algumas empresas de contratos, por exemplo, a Ironclad, que é uma empresa americana, vou até visitá-la agora em março lá em Nova York, né, que recebeu também, um unicórnio lá, uma Lawtech que é um unicórnio nos Estados Unidos, conectou o chat GPT, né, com a ferramenta de contratos, e aí o que ele faz? Ele pega toda a base de contratos do cliente e automaticamente a inteligência artificial revisa aqueles contratos. Quando a gente fala em um contrato de M&A, são às vezes dezenas de páginas, são muito grandes. Vai conseguir fazer toda... Aí na hora ele já faz uma revisão para saber se está de acordo com as políticas daquele escritório de advocacia ou daquela empresa. Então, o escritório é que dá um modelo geral, então na realidade vocês vão adequando a um modelo geral e implementam. E aí depende, por quê? Porque quando você contrata uma Lawtech de contrato, por exemplo, você está contratando uma empresa que ela tem a parceria com vários escritórios. E a partir daquilo, ela vai construir uma solução que é a mais viável para vários escritórios. Se você também adquire uma gestão do conhecimento. Eu posso também adquirir contratos que outras empresas fazem. Claro, eu vou saber que a empresa X, Y, Z, né, por causa da confidencialidade desses contratos. Mas eu vou tendo uma gestão do conhecimento. E o contrato se transforma em algo vivo. Não existe pior coisa que o contrato, como a gente faz hoje em dia, que a gente assina, coloca na gaveta e esquece. Contrato de fornecedor, por exemplo. Uma segurança, você jogou uma coisa legal. A cláusula de confidencialidade. Então, eu e minha empresa vou lá, preparo um contrato, vou contratar vocês para fazer essa parte de gestão.
faço o meu contrato. Então, ninguém vai ficar sabendo. É confidencial. É uma segurança para você que é advogado, é não achar que eles usam modelão. Eles estão pegando todas as empresas, põe aquele modelo lá e criando para vendendo para outras empresas. Na verdade, não só isso. E quando você faz isso, além da segurança da informação, você tem a segurança da informação. Ou seja, então, por exemplo, eu tenho dentro da minha empresa o advogado sênior, pleno e o júnior. Então eu posso dar níveis de acesso em que cada um desses tipos de categoria só pode acessar certas partes e modificar certas partes do contrato. E tudo é feito dentro da plataforma, não manda e-mail, nem volta e-mail. A pior coisa que existe é trocar contrato por e-mail. Já não sabe mais, depois do quinto e-mail, já não sabe mais o que alterou, quem alterou, que tem que ser modificado no contrato. Perfeito. Então você faz tudo isso. Isso é só uma área. Então eu te falei de mediação e conciliação online, né? Porque o advogado do futuro é o advogado da conciliação e da mediação, e não do litígio. O litígio, ele sempre vai existir, mas como última instância, né? Você também é advogado, fica muito fácil, porque como você também é advogado, trabalha nessa área e já consegue dar uma visão melhor, um spoiler melhor para nossa audiência. Você acha que essas máquinas esse sistema, todo esse sistema criado em torno do advogado vai ser dispensável ao advogado ou vai agregar uma ferramenta poderosa? Ótimo. Na B2L sempre defendeu que advogado é e sempre vai ser indispensável. Os advogados não serão substituídos pelas máquinas, mas eles serão substituídos pelos advogados que utilizam as máquinas. Perfeito, perfeita colocação. Porque é isso que está acontecendo. Então, os advogados que, por exemplo, aprendem sobre NFT, blockchain, smart contracts, utilizam as ferramentas de ODA, gestão, marketplace jurídico, né, de gestão de contratos, são advogados que ele potencializam as capacidades dele. Né? E ao potencializar as capacidades dele, ele consegue diminuir o custo, atender mais clientes, atender de maneira muito mais eficaz, mais simples, mais direta, mais correta. Então, o advogado, e não só o advogado, o profissional como um todo, né, mas especialmente o advogado, não vai ser substituído pela máquina, vai ser substituído pelos advogados que utilizam máquina. Agora, nós não podemos ser ingênuos. Existe muito trabalho que o advogado faz, que é Ctrl+C e Ctrl+V, que é trabalho repetitivo. É um trabalho não de um advogado, é um trabalho de um paralegal. Perfeito. E aí, óbvio que uma tarefa repetitiva, uma máquina vai fazer muito melhor. Essas empresas que trabalham com contencioso de massa, que são bancos, eles vêm sustentando isso, que dá para se fazer Ctrl+C, Ctrl+V com modelo. Não precisa vocês ficarem agregando. Até escritórios que eu conheço, amigos meus, o cara pega lá uma jurisprudência, começo do ano, faz lá uma petição de juizado e tudo que foi feito aquele assunto já está pronto. Só troca o nome e bota o fato, mais nada. Não, a gente tem escritório de advocacia que utiliza toda uma esteira de produção automatizada e aí atende a grandes empresas. Chegou uma causa de uma pessoa física, automaticamente analisa qual é o tipo de pedido, enquadra num tipo de documento. Esse documento já é redigido com todas as informações da qualificação das partes, já traz os argumentos específicos para aquele tipo de problema e já sai a petição. Isso em 3 minutos. E aí depois o advogado ele vai lá e analisa. Sempre vai ser necessário. Ao final... O revisor da máquina é o advogado. Só que aquele trabalho, você gasta horas às vezes. Por quem foi que pediu? Vou qualificar, vou escrever, vou redigir, eu vou buscar os argumentos. Você às vezes gasta 2, 3, 4 horas fazendo isso. Isso sai em 3 minutos. O advogado ele vai revisar e melhorar o input. Tá saindo os outputs que não estão de acordo com aquilo que a gente acredita. Então tem que ser alterado. Então o ser humano sempre vai ser necessário ali, né? O engenheiro jurídico, né? O arquiteto jurídico, que ele consegue se comunicar com o programador, com o design, para poder desenvolver melhores modelos. Só que o advogado que ele é qualificado para isso. Então não é que vai ser substituído, mas sim é necessário novos tipos de advogados. Então, gente, tá vendo? A qualificação, todo mundo fica perguntando como é que chega ao sucesso, como é que vai conseguir mais novos clientes. Não adianta, se não mudar o mindset, não mudar o pensamento, não se enquadrar nessa nova atualidade, nessa regra que realmente é o direito, porque o direito é muito engessado, aquele romantismo de que que a tecnologia não pode fazer parte, as pessoas ficam com essa ideia, só que os mais novos hoje estão nessa pegada, estão vivenciando isso. Eu venho recorrentemente mudando toda a minha estratégia jurídica, a coisa vem caminhando, porque quando você conversa com um advogado que acaba de sair recém-formado da faculdade, o pensamento dele está longe do que nós estamos conversando aqui hoje. Então, assim, vai precisar de uma estrutura, não precisa de uma estrutura gigante, você pode ser autônomo. Ele acabou de explicar que como autônomo você consegue fazer isso, mas é necessário mudar o pensamento, é necessário incluir essas ferramentas, porque no final você não será dispensado, mas aquele que não sabe utilizar as ferramentas, foi muito bem colocado, vai ficar de fora. Então,
Hoje, vocês estão tendo aqui uma oportunidade ímpar. Deixa aqui nos comentários se você está gostando, deixa suas perguntas. O Daniel depois vai dar um spoilerzinho, ele responde as perguntas, a gente manda para vocês. Então, deixa aqui, aproveita que esse conteúdo aqui, ó, para vocês que se fossem pagar a hora desse homem, vocês não teriam dinheiro não, é caro, tá? Vamos fazer esse investimento agora. Deixa as perguntas aí, vamos lá. Daniel, me tira uma dúvida, que é recorrente também do meu escritório, você falou sobre a segurança das informações. Eu te confesso que eu ainda tenho esse sistema, você me deixou até preocupado, porque eu tenho esse sistema de jogar na nuvem e realmente sentir protegido. Eu até brinco com o pessoal. Quando eu era mais novo, a minha filha estava falando para me gravar um negócio, eu fui pro disquete, isso na época do disquete. Aí quando eu falei, vou gravar, mas eu não tenho disquete, eu falei, pai, hoje tem pendrive. Eu falei, nossa, acabei de chegar no disquete, já tá no pendrive. Aí quando eu cheguei no pendrive, agora tem nuvem. Eu cheguei na nuvem, você acabou de dizer que não serve pra mais nada. Eu fico preocupado. Então assim, como é que funciona, em regra? Eu quero contratar eles, como é que eles me entregam esse serviço? Então, geralmente como é que um escritório faz, né? E é normal e não tem nenhum problema fazer isso, pessoal. As pessoas que você está começando, tá? Vai lá e contrata um Google Drive, ou contrata um outro tipo de drive, mas são drives genéricos, em que você não tem aquele controle de nível de acesso, né? E que pode ter um problema de segurança, né? E de realmente segurança de quem alterou aquela informação, quando alterou, como alterou, né? Ou de pegar, baixar o documento. Quando você faz toda a questão de contratos e gestão de documentos dentro de uma ferramenta, ali você tem níveis de acesso diferenciados, sabe quem logou, que hora logou. Então você tem uma segurança maior. E eles continuam utilizando a nuvem, só que aquela nuvem, seja da Amazon, seja do Google, seja da Microsoft, seja da Dell, tá tudo em nuvem. Hoje você não precisa ter mais servidores gigantescos no teu próprio escritório. Às vezes é mais seguro estar na nuvem do que... Mas esses sistemas são sistemas preparados para o mundo jurídico, que tem que ter uma segurança da informação maior do que outros tipos de profissões. Então é muito importante você estar contratando uma ferramenta, seja de gestão de processos, seja de ODA, seja de contratos, para poder ter essa segurança da informação muito maior. Você sendo um homem do direito, estando na frente dessa empresa como presidente, qual seria a dica que você deixaria agora para as pessoas que estão começando a carreira, é advogado, está começando a entender um pouco mais que ele precisa se evoluir? Qual seria a sua dica que você deixaria, aquela de ouro, aquela que a gente vai entregar agora para você? Dica de ouro. Não existe bala de prata, pessoal. Não existe. Eu estava esperando esse jeito. Não existe bala de prata. Hoje em dia, nos filmes de lobisomem novos, acho que nem a bala de prata mais mal. Já ficou evoluída. Então, assim, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem a dimensão filosófica ali por trás, né, que é, em primeiro lugar, a curiosidade. Acho que é muito importante se manter essa capacidade de buscar o porquê das coisas. A palavra curiosidade vem do latim, significa porquê, né? Então, não cur. Pelo amor de Deus. Ele não está chegando. Olha as crianças na sala. Olha a quinta série chegando. Então, CUR, que significa porquê. Então, assim, qual é o sentido da tua advocacia? Por que você está fazendo isso? E a partir desse porquê, buscar os comos, né? E aí eu convido mesmo em prática. Entra na B2L. Na B2L a gente tem grupos de dezenas de pessoas que a gente está constantemente discutindo esses temas. Quando aqui não falava nada de LGPD, na B2L já estava falando de LGPD. Tem novos nichos de atuação da advocacia, Legal Operations, o novo ramo de atuação da advocacia, ninguém fala. Faltam profissionais, por exemplo, para atuar na parte de direito para startup, não tem. Eu tenho empresas que buscam a gente, buscando advogados, para lançar projetos de NFT na parte do Web3, né, que é o novo modelo de internet. Não existe advogado especializado nisso. Mas assim, entra na B2L, a partir disso vai começar a conhecer quais são as gamas de temas que tem de atuação. Então a gente tem aí pelo menos 20 novos nichos de atuação na advocacia. Eu entrei na B2L hoje. Eu sou curioso, vou entrar aqui na B2L, gostei de um assunto, quero me conectar com um de vocês lá. Eu tenho lá uma pessoa que vai pegar o telefone, vai me dar toda a assessoria, ele vai vir presencialmente, vai ser online. WhatsApp mesmo, a gente entra em contato, coloca você no grupo e aí começa. Se você quiser associar, vai entrando em outros grupos, em grupos de trabalho, tudo isso. E ali eu vou trocando informações, coisas do escritório, ficando todo mundo interligado dentro de um grupo do WhatsApp também. Exatamente, também. E aí tem encontros presenciais, encontros online, tem outras atividades que a gente faz dentro da B2L. Mas esse é só o primeiro momento para vocês terem uma visão de ampliar os horizontes. Acho que o primeiro ponto é ampliar os horizontes. Ampliou os horizontes, descobrir aquilo que faz sentido para você e para o seu porquê, né? E aí você se especializa nisso. Então, gente, olha só para vocês entenderem, tá? Eu já faço metade do que ele falou aqui, eu já estava fazendo no meu escritório, fico muito feliz. Mas fico triste também que a outra metade eu não sabia, não tinha nem ciência que existia. Mas como o Daniel
Daniel Marques é meu amigo, é o presidente da empresa, vocês podem ter certeza que hoje eu vou resolver isso. Então, você que nem começou, sequer conhece sobre o assunto, comece a pesquisar, dá uma de curioso, porque realmente, para sua carreira ter uma evolução maior e para você ficar se respondendo por que você não acontece e acontece para os outros, tá aí a diferença. É o que ele sabe um pouco mais do que você, não é do direito. Você vê que não tem nada a ver com o direito. É uma ferramenta que acompanha o direito e que deve obrigatoriamente acompanhar o direito. E aí, quando a gente fala de inovação jurídica, para quem está começando agora, existe um tripé da inovação que é muito importante você implementar segundo a sua realidade no seu escritório, que é o tripé de tecnologia, gestão e cultura, né? E tecnologia 4.0, gestão 4.0 e cultura 4.0. O que é tecnologia 4.0? São as startups que estão surgindo aí dentro do mundo do direito. Né? Quando a gente fala de gestão 4.0, hoje em dia, no escritório de advocacia, departamento jurídico, eles têm ainda uma gestão muito hierarquizada de controle e domínio, que é muito próprio do direito. Né? A gente tem medo ao erro, a gente não pode falhar, não posso errar o prazo. Só que a gente leva isso para a gestão do nosso negócio. Quando eu levo isso para a gestão do negócio, eu tenho uma profunda aversão ao risco que me impede de alavancar e crescer na minha advocacia. Às vezes eu tenho uma gestão muito através de tarefas, microgerenciamentos. Então é necessário você implementar uma gestão jurídica, que a gente chama de gestão jurídica 4.0, que é você ter Kanban, metodologia ágil, legal design, ou QIAS, né, que são métodos de gestão que permitem adaptar-se a essa nova realidade. Que ele é muito flutuante, muito rápida. Né? BSC para um método de gestão. Eu quero fazer um plano estratégico 3, 4 anos. Não vai dar certo, é mentira, não funciona. Tá, ok? Especialmente se você é um pequeno escritório. Perfeito. Né? Então você tem que utilizar dessas novas ferramentas de gestão. Então você tem que utilizar as novas ferramentas de tecnologia, novas ferramentas de gestão, né? Tem indicadores que são os KPIs, né? E, além disso, você tem que ter um novo modelo de cultura dentro do seu escritório de advocacia. Né? Uma cultura 4.0. Então, e o maior desafio que a gente tem hoje em dia no escritório de advocacia, do departamento jurídico, não é tecnologia, porque está disponível. Não é gestão, porque está disponível. É o modelo de cultura, né? De como mudar meu modo de ser, pensar e agir para adaptar-se a essa nova realidade e assim se destacar no mercado. Né? Quando você traz essa cultura, vocês ajudam esses advogados que estão, mesmo essas empresas grandes que não têm essa cultura, a implementar essa cultura, ou assim, porque você tem parte muito do presidente, do dono do CEO, do dono do escritório, ele querer implementar essa cultura. E aí vocês trazem uma pré-modelagem para conversar com ele, para tentar entender, verificam lá, arrisca, vou ficar 2 dias no teu escritório para entender como é que funciona, e aí em cima disso trazer uma modelagem padrão para fazer isso aí, ou você simplesmente fala, eu vou fazer dentro daquilo que eu tenho, conversei com o presidente e o que ele tem como meta para o escritório dele. O que a gente faz na B2L, a gente nunca gera produtos ou serviços que gerem competição com nossos associados. Então, por exemplo, nós não somos uma ASP, a ASP que é uma associação maravilhosa, incrível, faz um trabalho muito bom em São Paulo, mas ela não só oferece a associação, mas ela oferece tecnologias. Então, dentro da B2L, a gente não oferece a tecnologia. A gente conecta com associados que fazem isso. Então, a gente tem associados especializados em melhorar seus processos de inovação dentro do seu escritório do departamento jurídico. Então, a gente vai te conectar com isso. Mas mesmo que não queira contratar, nós vamos te conectar com pessoas, né, que têm esse novo modelo de agir e pensar, e a partir disso fazer um benchmark. Né? O que eles fazem? O benchmark é comparar o modelo. Né? Então, o que eles fazem, o que eu posso fazer? Então, por exemplo, essa semana mesmo, nós temos aí mais de 30 departamentos jurídicos associados. E falou assim, departamento jurídico é Klabin, Suzano, as maiores empresas de celulose do Brasil, BMG, Banco do Brasil, né, Mercado Livre, então, Mondelez. Então, assim, são mais de 30 departamentos jurídicos que vão se reunir para discutir modelo de contratos. Que bacana. Então, assim, aí eles começam a abrir o jogo, e são só os departamentos jurídicos. Pô, tô fazendo assim, tá dando certo, tá dando errado aquilo. Então você tem ali uma reunião mensal. Uma troca de informações pesada, muito. Mas é disso, você não aprende MBA, você não aprende isso no após, você não aprende isso no mercado. E assim, trocando com as pessoas do mais alto nível ali no departamento jurídico. E a gente faz a mesma coisa com as low-techs, a gente faz a mesma coisa com os escritórios de advocacia, um pouco menos com o escritório de advocacia, porque o advogado ele não abre o jogo como o departamento jurídico. O advogado ele é bicho do mato. E ele tem é uma barreira muito forte na advocacia como todo, da colaboração. Como os departamentos jurídicos entre si não têm uma competição, eles são mais colaborativos. E vocês conseguem romper essa barreira do advogado? Então, antes da pandemia, a gente estava conseguindo. A gente estava tendo encontros a cada 3 meses. A gente fez, a partir disso, um estudo maravilhoso, utilizando o legal design, design thinking,
para poder mapear as dores do escritório de advocacia. E a gente fazia as reuniões nos maiores escritórios. Aí eu me lembro até hoje de uma CEO de um grande escritório de advocacia que falou: Daniel, isso é inédito. Eu nunca vi escritório de advocacia reunido abrindo quais são os seus problemas e dores para outros escritórios. Eu nunca tinha visto. Aí veio a pandemia, né? E aí, infelizmente, a gente não conseguiu mais fazer essas reuniões presenciais. E agora a gente está tentando retomar isso. Mas com o departamento jurídico, isso Você viu? roda azeitado. Porque o advogado, ele vê o outro como inimigo. É uma visão meio sartriana, né? Você falou O outro é meu inimigo. Você falou sobre mediação, conciliação. Uma coisa que é engraçada, eu fui conciliador 4 anos no juizado criminal. Então, assim, o que eu mais via lá na conciliação, que a gente tentava, o objetivo da conciliação não era punir, era conciliar as partes e que eles convivessem em sociedade harmonicamente. Quando tinha advogado, o negócio ficava feio, porque era um querendo mostrar mais conhecimento do que o outro para justificar os honorários dele desnecessário, porque o objetivo dele era acabar com o conflito. Na mediação eu vejo igualzinho, o litígio hoje no Brasil por conta disso. Às vezes o advogado pega uma causa que é perdida e ele não chega para o cliente e ele fala: olha, você deve aqui um contrato de execução aqui R$1 milhão. Eu vou tentar reduzir aqui num acordo, vou ligar lá para outra parte, para outro escritório, tentar um acordo aqui de 500 mil. Ele ganhou esse processo, se ele quer pagar 500 mil, ele ganhou 50% do problema, ele ganhou. Então, quer dizer, o lado de cá ficou satisfeito com 500 mil, você ficou satisfeito pagando menos 500 mil e os dois ficaram felizes. Não. Ele mesmo sem solução, o que ele fala? Não, vamos pro litígio. Aí ele vai pro litígio, leva 10 anos. Aquilo que era 1 milhão virou 10 milhões. E o cara vai pagar de qualquer forma. Então, assim, essa cultura da mediação e da conciliação, pro advogado, é muito difícil. Dirá ele realmente dizer quais são as coisas que realmente afetam o escritório dele para outro escritório. Mas que quem tiver esse conhecimento de que tem que fazer dessa forma, que isso vai evoluir, isso não atrapalha em nada, se torna mais forte, porque está lidando com outros escritórios que estão também dizendo quais são as fraquezas dele, se você pensar assim, a carreira realmente vai decolar. Se você ficar pensando isoladamente, como um advogado isolado, vai ficar isolado da mesma forma. E ele também perde a noção do dinheiro no tempo, né? Porque, por exemplo, se ele faz uma negociação com valor mais baixo, né? Eu quero manter o valor X, né? Ao longo do tempo, o valor do dinheiro vai se perdendo. E depois disso, ele pode aumentar o volume de mediações e conciliações que pode fazer. Geralmente, uma mediação por um problema de consumidor que demoraria 1 ano, 2 anos ou 3 anos, quando você vai para mediação e conciliação, demora 1 mês a 3 meses no máximo. Então você tem um capital e um giro de capital muito mais rápido. É porque, infelizmente, nas universidades não é ensinada essa dimensão da gestão dentro de um escritório. O advogado, ele sai de lá, ou vou trabalhar para algum escritório, ou vou fazer concurso público. Sim. Mas não tem dentro da faculdade ensinar a ser empreendedor, como montar um escritório, a parte de contabilidade, a parte de custos, que é uma coisa que poderia ser, em vez do cara, o aluno de direito, não falando, você é criminalista, né? Mas, por exemplo, eu nunca gostei do direito criminal. Ai, meu Deus. Eu gosto da parte da teoria do direito. Você não gosta do advogado ou da teoria? Você é meu amigo. Não, acaba com a nossa amizade, pelo amor de Deus. Acabou a amizade, acabou o podcast. Coloca aí a chamada, né? Convidado sai no meio do podcast, é expulso. Chamada. Veja o que acontecer. Então, Não, eu gosto muito da teoria do direito porque minha formação primeira é em filosofia, né? Então toda a parte da dimensão da vontade, do consentimento, da consciência, do crime, ela se baseia muito na antropologia filosófica aristotélico-tomista, né? Que a gente traz isso para o direito penal. E isso é maravilhoso, é lindo. Mas por que eu, Daniel, que depois do 2º ano, gosto mais de direito empresarial, tenho que estudar até o 5º ano direito processual penal 4? Entendi. Por que não? E aí é toda uma revisão, eu acho, na minha visão, que o ensino jurídico deveria ser os 2 ou 3 primeiros anos. O cara tem um overview das tarefas que ele quer atuar na advocacia. E aí depois, os outros 2 anos, se especializar. Específico. Né? Especializar. E aí o advogado, ele é formado para o litígio no Brasil. E economicamente o litígio, ele é incentivado. Sim. Eu estive em outubro com um grupo de associados da B2L, a gente visitou a nosso site, que é o AB de lá, a gente visitou escritórios, a Hogan Loven, que é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, a gente visitou algumas low-techs e conheci também o sistema jurídico, que eu não conhecia em inglês. E tudo é construído para desincentivar o litígio e a busca da justiça. De fato, um advogado que sabe que aquela causa ele vai perder, porque lá também é o direito common law, sim, e aí já sabe que vai perder, se ele for um litigante costumaz, ele continua ainda pegando outros clientes para pegar a mesma causa, a OAB
de lá chega e tira a carteira dele da OAB. Caramba. Porque fala assim, você está litigando de má fé, você sabe que vai perder. Ou seja, ele não pede só a ação, ele pede também a carteira. Pede a carteira. Lá, como é que funciona? Alguém vai entrar com um processo judicial, existe ainda o processo pré-judicial, né? Então, o advogado da parte entra em contato com o advogado da outra parte e fala, olha, meu advogado quer entrar, meu cliente quer entrar com uma ação de assédio contra a sua empresa. Olha, vamos conversar? Ó, me manda os documentos X e Z, eu te mando os documentos Y. E aí você começa a ter uma composição prévia e começa a juntar-se provas e a fazer os documentos. E aí, quando tem alguma briga entre as provas que são juntadas, você pode acionar o juiz para falar, olha, eu estou pedindo a prova X e o advogado da outra parte não está dando. Isso no pré. Isso no pré. Nossa. E aí, isso no pré. E depois é caro você litigar. Lá a justiça não é gratuita. Então você mesmo, até 10 mil pounds, você sozinho, não precisa de um advogado, você entra lá, você tem que comprovar que tentou resolver o problema antes com a outra parte. Você não pode nem entrar direto, você tem que comprovar. Fazer primeira parte da notificação judicial. Mesmo que seja ser advogado. Ó, vamos lá, um consumidor foi trocar ar-condicionado, o ar-condicionado quebrou e não funcionou. Aqui eu mando os WhatsApp, os e-mails, as visitas que ele vim corrigir, não veio consertar meu ar-condicionado, né? E aí, aí você entra, preenche, paga um valor para isso, e aí o juiz recebe e já decide, né? E depois existe um desincentivo judiciário, porque, por exemplo, se aquela empresa que deveria fornecer aquele serviço já está nas cláusulas que ele deveria entregar naquelas condições e não cumpre, ele vai perder com certeza, né? Então, porque você pega no Brasil, só um banco no Brasil tem mais processo judicial que os Estados Unidos inteiro. Claro que aqui é civil law. Aqui são 77 milhões de processos judiciais. 77 milhões de processos judiciais no Brasil. Isso é muito processo judicial. Eu tenho uma série até que eu gosto de assistir, todo mundo acho que é do direito, deveria assistir, inclusive, Suits, né? Homem de Terno, né? Que eu acho que é exatamente aquilo ali. Eles trocam as provas, quando se nega, vai até o juiz, demonstra bem o que você está falando aqui, vai bem de encontro. E assim, e é melhor para você litigar. Então, e melhor, ele tá na dúvida, ele quer tomar depoimento, leva para o escritório, vai com a parte do advogado, eles mesmos gravam, cabe o crime de perjúrio se ele mentir ali. Exatamente. O Brasil vem evoluindo em 2018, evoluiu inclusive com nós temos um provimento 188 da OAB Federal, que é a investigação defensiva, que dá o direito ao advogado também fazer isso. Exemplo, eu posso produzir provas num processo, num inquérito, começar a produzir essas provas antes de chegar na decisão lá, denunciou, o cara está no processo, está respondendo. Então o que eu faço hoje? Eu quero tomar um depoimento de um cara que ele quer confessar lá o crime dele, ele quer antecipar lá para poder ter algum tipo de benefício. Eu posso, não preciso mais levar para o Ministério Público, pedir lá para fazer um acordo com ele, levar para o... Eu posso começar a produzir essas provas, inclusive ele quer uma redução na pena por confissão. Ele pode ir no escritório acompanhado do advogado, eu vou ligar a câmera, vou identificar, vou dizer para eles que eles não estão influenciados. O pessoal está usando esse segundo. Então, eu fiz 3 casos agora. 3 casos recentes eu fiz isso, que um advogado estava utilizando-se de um cliente idoso e analfabeto para cometer crimes e colocar no nome dele. E aí, quando ele descobriu isso, ele estava sendo processado criminalmente e na vara civil. O que ele fez? Ele procurou o escritório, pediu para que ajudassem ele, porque ele foi procurar esse advogado para fazer a aposentadoria dele e esse advogado estava usando o nome dele para cometer crimes. Aí começamos com um provimento 188, fizemos tudo no procedimento, levamos ao Ministério Público e depois ao juiz, e ele conseguiu sair do problema e o advogado passou a responder, porque o advogado era covarde. O que ele fazia? Quando você acionava os dois, ele alegava legitimidade de parte, dizendo que ele era só advogado. Mas era ele que estava cometendo crime em nome da parte. Então, assim, o legal do provimento 188 que é uma ferramenta nova, 90% dos advogados não conhecem, em que pese beneficiar a gente em tudo. E aí, quando você fala dessas ferramentas e comparando o direito norte-americano com o direito brasileiro, que o pessoal faz uma confusão, porque lá fora sim funciona. Não é lá fora que funciona, é que nós temos a mente engessada no direito ainda. Então, assim, muito bacana essa sua colocação. Digo, pessoal, gente, não perca, tá? E o conteúdo aqui é muito conteúdo. Esse homem falou aqui 15 minutos, 20 minutos, não disse para vocês um terço do que ele tem de conhecimento. Não é o presidente da empresa à toa, conhece muito direito e melhor, dá para poder sugar muita informação, porque ele é advogado, ele sabe o nosso dia a dia, a nossa dor, e aí com essa ferramenta que ele tem para apresentar para todos vocês, e sugiro, não deixe de acessar lá o site deles, vamos deixar aqui na descrição. Vai ser para você formidável, uma ferramenta poderosíssima.
que inclusive eu vou até te perguntar agora, se já chegaram a se comunicar com a OAB para tentar fazer cursos, para falar, que seja raso, para uma introdução, já tentaram chegar na OAB nacional, na OAB dos estados, para poder falar sobre esse assunto, sobre essa ferramenta poderosa, que eu acho que é interessante. A ferramenta, essa ferramenta ser divulgada, porque eu tenho certeza que os advogados que estão formando e que estão acompanhando agora não tinham noção de 1% daquilo que você está falando aí. A gente tem uma parceria com a OAB que assim, a OAB ela é a favor ou contra a inovação? Eu falo assim, depende. Porque a OAB ela é muito grande. Então a gente tem vários associados da B2L que são ou conselheiros da OAB estaduais ou até federal também. Então a gente tem uma relação. Eu acho que a OAB ela tem um papel muito importante de representação institucional. E a gente tem atuado em parceria com a OAB de maneira bem pontual, né? Pode crescer, pode melhorar, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Só que às vezes o que acontece que eu vejo, que a gente fala da OAB, fala de um ente abstrato, né? Mas a percepção geral que às vezes tem da OAB é de, às vezes, estar embarreirando a inovação e a tecnologia com a visão muito de que o mercado ele é limitado, né? De que o bolo ele é finito, né? E que a gente tem que fazer sempre uma reserva de mercado para que dá espaço aos advogados que tem. A gente tem um desafio muito grande que a OAB, infelizmente, acho que ela tentou algumas vezes, não conseguiu. A gente tem o maior número de faculdades de direitos do mundo. Se somar todas as faculdades e cursos de direitos do mundo, no Brasil tem mais. São mais de 1.600. Quando eu comecei na B2L, eram 1.200. Nossa. Isso em 2017. Para cá são uns 1.600 cursos, que faz com que a gente tenha o maior número de advogado habitante do planeta Terra. É um advogado por cada 175 pessoas. Então a gente tem muita unisquina que acaba, infelizmente, formando maus profissionais. E a OAB, eu acho que vai ter um trabalho muito maravilhoso de tentar pegar esses profissionais que passaram por isso, tentar ajudá-los. Mas às vezes é muito difícil, o desafio é muito grande. É porque daí a gente quer reprimir aquelas pessoas que têm a tecnologia, a ferramenta e trabalha realmente com o sentido do direito de trazer o melhor serviço aí, e ser eficiente, por conta daquele que não tem a ferramenta, o pobre coitado que eles entendem que precisa de ajuda. Eu inclusive, sou crítico da OAB, mas não sou crítico da minha casa, da minha ordem, eu estou perseguindo alguém politicamente, porque eu não participo nem da OAB, eu sou só advogado, e digo pro pessoal o seguinte, quando eles colocam lá, abrimos mais tantas cabines de computadores para os advogados, eu acho aquilo um fracasso, uma vergonha, porque se o cara não tem o próprio escritório, você está dando um último tiro nele e deixar ele ficar ali para ter nenhum cliente qualificado, vai para o escritório daquele lá da OAB compartilhado, e se o cara só tem aquilo ali é porque a OAB pecou muito. Por exemplo, durante a pandemia, a OAB fez uma ação maravilhosa que foi de cesta básica para advogado. Foi top. Foi lindo e deveria ter sido feito e se acontece, deveria fazer novamente. Mas eu tenho a mesma leitura que você. Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, por outro lado é um fracasso. Porque assim, o advogado que fez 5 anos de direito Precisar de cesta básica. Precisar de cesta básica. No meio da comunidade. E que algo está errado, que não tem a ver com tecnologia. Se não tivesse tecnologia, estaria errado. Algo muito errado não está certo, né? É isso. Já existe um desequilíbrio no mercado muito grande. Então, assim, aí a OAB, muitas vezes, quando vê as novas tecnologias, vê essas novidades surgindo, tem uma visão, muitas vezes, de domínio e controle, que é aquela visão de gestão antiga, que o bolo é finito. E não. Se eu pego os advogados, ensino essas novas habilidades, dou essas ferramentas, o bolo só aumenta, o mercado só aumenta, né? Então, a visão de mercado, de livre mercado, de mercado aberto, sadiamente competitivo, é que o bolo vai aumentando para todo mundo. E aí entra o próximo desafio, que aí é um tema muito polêmico. Desde 2007, na Inglaterra, existe o que eles chamam de Legal Service Act. O que é o Legal Service Act? Desde 2007. Que é empresas que não são escritórios de advocacia podem oferecer serviços jurídicos. Caramba. Tendo o advogado sempre como responsável técnico, como tem. O dono de uma farmácia necessariamente é um farmacêutico? Não, mas tem que ter um farmacêutico ali. O dono de um hospital precisa ser médico? Não, mas precisa ter um responsável como médico. E aí eu conversando lá com a Christina Blacklaw, que era ex-presidente da Law Society, eu falei assim, e o que vocês acham que aconteceu lá? No primeiro momento, foi um puta desafio para os escritórios. Mas você sabe que o advogado hoje aqui no Brasil só pode ser advogado, dono de escritório de advocacia, quem é advogado. Não posso ter um sócio que não seja. Exatamente. E aí ela falou, foi um desafio. Mas sabe o que aconteceu? Os escritórios, eles tiveram que melhorar a sua gestão, melhorar o seu atendimento ao cliente, correr atrás, e o que aconteceu? O bolo cresceu. A gente tem um sistema muito mais sadio, muito mais competitivo e que tem espaço para todo mundo.
Porque o teu escritório de advocacia, dependendo do teu tamanho, da tua especialidade, vai atender um público. Sim. Uma Legal Tech vai atender outro público. Um escritório grande vai atender um outro público. Uma Big Four vai atender outro público. Então, existe mercado para todo mundo, né? E aí nos Estados Unidos já existe algo, existe um modelo regulatório que é experimental, que é o direito enquanto experimentação, chama-se sandbox regulatório. Está no marco legal das startups que eu participei, e lá nos Estados Unidos existe sandbox, que é uma regulação por experimentação, onde donos do escritório de advocacia não são advogados. Existe na União Europeia, em alguns países, algumas leis saindo na Espanha e em Portugal, indo por esse caminho. E por quê? Porque eles entendem que a partir disso vão começar a surgir muito mais empresas em que vai dar até abrigo a esses advogados. Porque não todo advogado autônomo tem vocação a ser empreendedor e dono de um escritório. Porque é sumamente difícil. Sim. Você tem que buscar clientes, atender o cliente, atender o processo, tomar conta do processo. Então, existe no mundo inteiro um movimento de surgirem novos modelos de constituição de PJ em que ofereçam serviços jurídicos. Perfeito. Né? Vai ser bom ou ruim? Né? Eu acho que é possível fazer o que está fazendo nos Estados Unidos, que é o modelo sandbox. Vamos experimentar? Porque o modelo sandbox ele vem da linguagem da programação, que é o seguinte. Quando eu crio um sistema novo e eu quero atualizar aquele sistema, eu não atualizo o código no sistema principal. O que eu faço? Eu faço uma cópia do sistema e atualizo nessa cópia, nesse ambiente de segurança, para que o impacto negativo seja o mínimo, né? E a partir disso, eu aprenda e eu regule sobre a realidade, que é o grande problema quando a gente faz de regulação no Brasil. A gente faz uma regulação platônica, topos ora nós, né, que é o nosso modelo regulatório, imaginário através de princípios abstratos que não condizem com a realidade. Agora tem um projeto de lei da inteligência artificial que é maravilhoso, pessoas incríveis lideraram. Mas, brother, qual é o parque de inteligência artificial que nós temos no Brasil? Né? Com o maior respeito a Minas, meu pai é mineiro, é como se Minas fosse querer regular... Eu também, mineiro. Como se Minas fosse querer regular sobre navegação dos oceanos. Então, assim, a gente tem um tesão regulatório no Brasil, quando fala de tecnologia e inovação. Não só tecnologia, a gente tem, só no âmbito federal, 30 mil PLs. É um projeto para chamar de seu. Enquanto a gente não foca na parte de desenvolvimento. Né? Então, e aí, existe um modelo regulatório sandbox, está lá, a gente tem lei para isso. Só que a gente não utiliza. O Bacen, o Banco Central utilizou para as fintechs, mas depois não é desenvolvido, não está sendo ampliado, não está sendo discutido. Então, a gente pode fazer um modelo experimental. Se você é advogado, quer manter um modelo de escritório que é bom, porque aí tem menos impostos, porque tem a união entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Depois você não pode ter herança. Beleza, você continua com esse modelo de escritório. Ah, não, eu quero um novo modelo de constituição societária. Por exemplo, o escritório de advocacia lá fora estão recebendo investimento, abrindo na bolsa. Por que não fazer isso no Brasil? Né? E muitas vezes, quando a gente olha para o novo, o que a gente quer fazer? Frear e nivelar por baixo. E aí você, nivelando por baixo, você sempre fica para trás. Isso é o defeito do Brasil, e aí realmente sempre nivelar as pessoas por baixo. E detalhe, em vez de pensar o que eu posso fazer para essas pessoas subirem. Eu sempre penso o seguinte: quem se especializa, quem é o melhor, quem está buscando, incomoda quem está lá embaixo fazer a mesma coisa. Porque quando você traz o pessoal para nivelar por baixo, quem está em cima desanima e quem está embaixo não continua não fazendo. Não traz, não ajuda. Vou dar outro exemplo concreto, por exemplo. Recentemente, a OAB de São Paulo, né, qual tem um carinho gigantesco também, ela lançou uma nota, uma sugestão de que o DPO, que é o responsável pela gestão da proteção de dados dentro de uma empresa, deveria ser só o advogado. Em nenhum lugar do mundo é assim, né? E aí, novamente, preocupação de reserva de mercado. Por que não, em vez de ficar focado em reserva e fechar o mercado, fazer assim, o que nós podemos fazer para capacitar o maior número de advogados possível para que eles sejam o melhor para cumprir essa função? Que de maneira natural o advogado é o melhor. Mas aí você vai e fecha. É sempre essa visão de bolo finito, né? Gente, vocês viram que é muito assunto. Esse homem é fera demais. Mas, infelizmente, nós temos que ir terminando o nosso podcast, porque senão fica muito grande. Mas eu já vou deixar aqui ele meio que inibido, pedindo já que nós tenhamos um novo podcast, porque tem muitos assuntos. Esse homem é difícil pegar, porque o horário viaja muito, é um cara que trabalha demais.
mas veio aqui com uma boa vontade para dar esse spoiler para vocês. Eu acho que é muito importante vocês começarem a olhar o direito com outros olhos, vendo aí as ferramentas que podem introduzir no direito, tentar entender um pouco mais desse assunto para que sua carreira possa decolar. Digo a você que eu já venho fazendo isso, tem dado muito resultado. Vou aproveitar depois aqui nos bastidores. É óbvio que eu vou continuar conversando com o Daniel. Daniel, muito obrigado. Pode fazer essas considerações finais. Te agradeço assim imensamente, eu aprendi muito hoje, posso dizer, eu sou um cara muito curioso, eu falo pro pessoal que eu não sou um cara inteligente, eu sou um cara mediano, mas com muito foco. Eu costumo inovar com as minhas ferramentas e buscar sempre o melhor para os meus escritórios. E com certeza hoje você me deu uma aula que me abriu muito mais a visão do que eu já tinha de visão de mercado, de entendimento sobre esse assunto. Obrigado. Então, eu que agradeço pelo convite, vai ser um prazer gigantesco estar aqui outras vezes também. Convido vocês a seguirem a B2L também no Instagram, B2L Brasil. Quem quiser também. Mas tá, gente, a descrição. Também no meu Instagram também, Doc Daniel Marques, DOC Daniel Marques. E aí eu sempre abro caixinha de perguntas lá no Instagram, então quiser fazer uma pergunta, vai ser um prazer gigantesco responder a vocês. E pessoal, não tenham medo, quem tem medo vive pela metade. Né? Está Richard Susskind, que ele vai estar participando do evento da B2L agora em agosto, que é um grande visionário do direito, ele que implementou essas inovações na Inglaterra, toda a parte de mediação e conciliação. Ele fala que nos próximos 20 anos o direito vai mudar mais do que nos últimos 200 anos. Perfeito. Nós estamos vivendo na época de ouro da advocacia. Nunca tantas portas e janelas novas se abriram dentro do direito. Então, em vez de ficar lutando, dando soco em ponta de faca, é importante abrir os horizontes, ver que novas oportunidades são essas, utilizar a tecnologia, novos modelos de gestão, novo modelo de cultura para poder se destacar no mercado. Faltam advogados no Brasil. Daniel, vai ter 1.300.000 advogados. Faltam advogados no Brasil. Tem empresas que ficam buscando advogados para oferecer certos serviços e produtos e não acham no mercado, né? Porque está todo mundo fazendo mais do mesmo. Né? Agora, advogados que fazem diferente, que buscam gerar pontes, gerar negócios. Né? O advogado do futuro é um advogado que gera negócios, conecta. Cria demanda. Cria demanda. Então, está faltando no mercado e você pode fazer parte disso também. Estamos vivendo na época de ouro da advocacia. A mensagem que eu tenho é de esperança, pessoal. Né? A máquina não vai substituir o advogado, né? Mas aquele que não utiliza a máquina será substituído. Perfeito. E é um prazer gigantesco estar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Gente, compartilhe se você gostou, mande para seus amigos e continue seguindo aí, Criminalistas em Ação. Até o próximo programa.